Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Jefferson Romanilk e hoje a gente vai estar dando continuidade na leitura, lendo agora os parágrafos do artigo 28A do Código de Processo Penal. Bom, vamos fazer o seguinte, a leitura do parágrafo primeiro será uma leitura extensa, cheia de pontos a serem mencionados aqui, então a minha intenção é nesse vídeo a gente exaurir o parágrafo primeiro e segundo, mas se por acaso a gente não conseguir, se ficar extenso demais o parágrafo primeiro, aí a gente desmembra esse vídeo em dois, deixando o parágrafo segundo à parte, ok? Vamos fazer a leitura do parágrafo primeiro porque tem muitos pontos importantes a serem mencionados nesse dispositivo. Diz o parágrafo primeiro: para a ferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Bom, o que diz aqui o parágrafo primeiro? Que você vai analisar se o delito ele se enquadra ou não no acordo de não persecução penal, levando em consideração as causas de aumento e as causas de diminuição que porventura estejam envolvidas naquele fato, naquele caso concreto. Mas aí o dispositivo ele não menciona que tipo de causa de aumento e que tipo de causa de diminuição e o quanto. Por exemplo, se for uma causa de aumento variável ou uma causa de diminuição variável, vamos pegar aqui por exemplo a tentativa, que varia de 1 a 2 terços. A causa de diminuição ela vai ser utilizada no patamar máximo ou no patamar mínimo. E a causa de aumento também vai ser usada no patamar máximo ou no patamar mínimo, quando for uma causa de aumento variável. Aqui eu vou tratar desse assunto com vocês de uma forma diferente da época que eu estudava para concurso. Porque quando eu estudava para concurso, eu pensava muito em decorar, vamos decorar. Então para esse tipo de situação vai ser a causa que mais aumente e a causa que menos diminua. Para aquele tipo de situação vai ser a causa que menos aumente e a causa que mais diminua. Então eu ficava decorando. Não vamos fazer isso, vamos entender a essência aqui do dispositivo e como a gente vai trabalhar com isso. Vejam que a gente está tratando aqui de um fato para saber se esse fato se amolda perfeitamente no acordo de não persecução penal. Para saber se ele amolda ao acordo de não persecução penal, ou seja, se é possível fazer o acordo de não persecução penal com ele, você tem que enquadrar ele integralmente no acordo de não persecução penal. O que é que quer dizer enquadrá-lo integralmente? Quer dizer o seguinte, você vai fazer um exercício de reflexão. Que tipo de causa de aumento, ou seja, qual o quanto da causa de aumento que eu vou pegar que vai enquadrar o tipo penal, o fato delitivo, inteiramente no acordo de não persecução penal? É a causa que mais aumente ou é a causa que menos aumente a pena? Vocês têm que entender o seguinte, a gente está tratando aqui de um instituto, o acordo de não persecução penal. Para que um delito ele se enquadre a esse instituto, ele tem que estar inteiramente dentro do instituto, ou seja, ele não pode ficar apenas parcialmente preso ao instituto, ele tem que integralmente adentrar ao instituto. Então, para que você tenha um acordo de não persecução penal e um determinado delito, por exemplo, estelionato com a causa de diminuição da pena, você tem que pegar a causa que menos diminua a pena. Se você pegando a causa que menos diminua a pena, esse tipo de conduta estiver integralmente cabível o acordo de não persecução penal, se couber o acordo de não persecução penal para a menor causa de diminuição, vai caber, obviamente, o acordo de não persecução penal para a maior causa de diminuição da pena. Então, para esse tipo de raciocínio, você tem que fazer o seguinte, na causa de aumento, tem que ser a causa de aumento que mais aumente a pena. Ou seja, se na pior das hipóteses, ainda assim couber o acordo de não persecução penal, o delito vai ser passível do ANPP. Se é para o mais, obviamente é para o menos. Se cabe o acordo de não persecução penal para uma causa de aumento que eleve a pena até a metade, obviamente também caberá para uma causa de aumento que eleve a pena até 1 terço. Então, da mesma forma a causa de diminuição. Se é possível o acordo de não persecução penal
diante de uma causa de diminuição que diminua a pena em 1/3, via de tentativa, ela também vai ser cabível quando a causa de diminuição incidir no máximo, que é 2/3. Então, para esse tipo de conclusão, eu preciso que vocês façam esse raciocínio. Que tipo de causa de aumento, né? Que quanto de causa de aumento e que quanto de causa de diminuição vai colocar todo o fato inserido dentro do acordo de não persecução penal. Então, respondendo a essa lacuna do parágrafo 1º, você tem que analisar com a causa de aumento de pena que mais aumente, porque a que menos aumente também já vai estar dentro, e a causa de diminuição da pena que menos diminua. Porque se a causa que menos diminuir couber acordo de não persecução penal, a causa que mais diminuir também vai caber acordo de não persecução penal. Aqui vocês precisam tomar um cuidado. Eu sei que vai ter pessoas pensando, mas Jefferson, eu li um artigo científico de Aurí Lopes Júnior que fala que na verdade vai ser a causa de aumento que menos aumente e a causa de diminuição que mais diminua. E para isso ele faz até analogia com uma súmula 723 do STF. Não é assim. Se você fizer uma leitura da súmula 723, que eu vou colocar aqui, você vai ler o seguinte. O que diz a súmula 723? Não se admite suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Entendam, a suspensão condicional do processo ela é para delitos cuja pena mínima seja de 1 ano. Então, para você ter um delito que se enquadre na suspensão condicional do processo, você tem que ter ele com a pena mínima, no máximo 1 ano. É como se eu dissesse, olha, o acordo de não persecução penal, você tem que analisar a causa que mais aumente, porque se a causa que mais aumente estiver dentro dele, a causa que menos aumente, obviamente, também vai estar dentro dele. Ele está dizendo aqui, não é a leitura da súmula não é no sentido de caber, e sim no sentido de não caber. Não se admite a suspensão condicional do processo quando a causa de aumento, mesmo no quanto mínimo, já ultrapassar o prazo de 1 ano. A súmula 723 do STF está dizendo exatamente o que eu disse aqui logo no início do vídeo. Para você ter uma hipótese que caiba um instituto como o acordo de não persecução penal, ou um instituto como a suspensão condicional do processo, ou um instituto como a transação penal, você tem que analisar o seguinte, vejam que são institutos de segunda velocidade do direito penal. São institutos que visam evitar o processamento e a prisão. Então você tem que pegar as hipóteses piores, porque uma vez cabendo as hipóteses piores, maior causa de aumento e menor causa de diminuição, obviamente todo o fato estará dentro desse instituto e por isso caberá a medida. Quando a súmula diz não se admite a suspensão condicional do processo quando a causa de aumento, mesmo no quanto mínimo, for superior a 1 ano, a súmula está dizendo o seguinte, meu amigo, você precisa ter o fato todo dentro do instituto. Se o fato estiver todo dentro do instituto, o instituto é aplicável. Se o fato estiver só com um pé dentro do instituto, você não aplica. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo acabou sendo bastante extenso, mas era necessário para explicar para vocês a essência do raciocínio por trás da utilização da causa de aumento e da causa de diminuição e no quanto, qual quanto você vai utilizar, se no maior ou no menor, para fins de aplicação do acordo de não persecução penal, porque de fato era necessário essa construção desse raciocínio. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos, já vou dar sequência aqui no parágrafo 2º, e se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se gostou do vídeo, dá um like e a gente se encontra nos próximos vídeos. Fui!